Serra da Barriga, barriga de negra mina. As outras montanhas se cobrem de neve, de noiva, de nuvem, de verde. E tu de luana, de panos da costa, de argolas, de contas, de quilombo, de zumbi. Serra da Barriga, te vejo da casa em que nasci. Que medo danado do negro fujão. Serra da Barriga, buchuda, redonda, do jeito de mama, de anca, de ventre de negra. Mundaú te lambeu, Mundaú te lambeu. Cadê teus bumbuns, teus sambas, teus jongos? Serra da Barriga, as tuas noites de mandinga, cheirando a maconha, cheirando a liamba. Os teus meio-dias, tibum nos peraus, tibum nas lagoas. Pichains que saem secos cobrindo o sovaco de sucupira. Barriga de baraúna, Mundaú te lambeu. Mundaú te lambeu. De noite, tans-tans, curros-curros, e batuques, e baques, e cucas. E bantos. Aqui não há canga, nem tronco, nem banzo. Aqui é zumbi, barriga da África, serra da minha terra. Te vejo bulindo, mexendo, gozando, zumbi. Com esse poema, Serra da Barriga, do maravilhoso poeta Jorge de Lima, nós abrimos o programa de hoje, Café com Poesia, com uma pessoa maravilhosa, minha querida amiga, Lourdinha, que assim eu chamo de uma forma afetuosa, e que fez um ensaio maravilhoso, extraordinário, sobre o mestre Jorge, que é aqui, Universo Poético, Jorge de Lima. Maria de Lourdes do Nascimento, querida, muitíssimo grato por aceitar o convite e vir nosso programa, aqui Café com Poesia, retornando aqui a nossa queridíssima TV Assembleia, com essa equipe extraordinária de amigos, acima de tudo. Então, e parabéns, né, por essa obra. A Rita Codá me falou de uma forma magnífica sobre a sua obra. E outras pessoas que leram também, o Rosalvo Acioli Júnior, não é? Então, obrigado pelo convite, por ter aceito o convite mais uma vez. E o que levou você a mergulhar nesse fantástico Jorge de Lima? Antes de tudo, meu agradecimento ao Chico, ao nosso querido Chico e a todos que fazem a TV Assembleia. E também os agradecimentos aos nossos amigos Rosalvo Acioli e Rita Codá. Uma por ter feito as orelhas do livro e o outro também por ter feito um magnífico trabalho, o prefácio do nosso livro. E antes de mais nada, eu gostaria também de falar do nosso Jorge, antes de falar do ensaio propriamente dito, fazendo uma homenagem que foi feita também a ele em 2013, quando estive em Paraty, por ocasião de comemoração do Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, e do nosso Jorge de Lima também. Pois bem, então, lá em Paraty, houve um encontro desses dois príncipes. O príncipe dos poetas alagoanos, o nosso Jorge de Lima, e o Pequeno Príncipe do nosso santo, do Saint-Exupéry. Pois bem, dois príncipes em Paraty, a Jorge de Lima e Saint-Exupéry. O Pequeno Príncipe sobrevoou a nação zumbi e trouxe o príncipe dos poetas para Paraty. E aqui em Paraty, os dois diziam ouvir os sons melodiosos da ópera O Guarani. O Pequeno Príncipe veio com a sua flor. O príncipe dos poetas veio com a sua negra fulô. Dois príncipes, desculpe-me, e duas flores, dois doces odores, aquáticos, Rio Sena e Lagoa das Alagoas. A ponte, parceira do Perequê-Açu, permite a passagem do Caeté e do europeu, que admiram a paisagem e transitam sobre seu corpo hospitaleiro, caminho dos de casa e do visitante estrangeiro. E Paraty, esta cidade aquática, edênico paraíso, enlaçada com duas flores, sorri feliz.
E Perequê-Açu, corpo molhado, bem hospitaleiro, oferece o seu suave leito ao estrangeiro. Sorrisos coloridos, palavras e muita graça, tudo espalhado nas ruas e naquela praça, onde as tendas são ninhos culturais, carregados de simbolismos e temas universais. E ao despertar da bela e boa aurora, os dois príncipes em passos sobre pedras contam as velhas histórias de outrora e dizem dos tropeços e das quedas. Luz na cidade, luz nos olhos, luz nos corações. É a luminosidade de Paraty, que é toda noivados, com os seus habitantes e todas as gerações. Boa anfitriã, noiva com os seus convidados. Pelas ruas de Paraty, os dois venturosos príncipes seguem com suas donas flores, seus amores, e de príncipe para príncipe. Je suis français, meu coração é brasileiro e Paraty é uma festa. E o outro, eu sou brasileiro e tenho uma negra chamada Fulô, je t'aime Paris. E com isso, bonito. A minha homenagem, né, maravilha. A esses dois grandes príncipes. Isso, que encontro maravilhoso, hein? Foi um encontro maravilhoso. 2013, né? Por ocasião da homenagem ao nosso Graciliano Ramos. Lá em Paraty. Aí fomos lá, né? E fizemos este texto, que até segundo a Rita Codá, ela considera como está entre um dos meus melhores livros, né? Uhum. Ela leu, diz que está muito interessante, né? Uhum. É pequeno, né? Mas o recado está dado, né? Eu até considero aqui não só poema, considero como poemas ensaio, porque cada texto que está aqui, ele é fruto também de leituras e de estudo, não é simplesmente o rimar, a sonoridade, os versos, não, mas ele também tem esse objetivo de informar sobre cada autor e suas características, né? Eu até vou pedir ao nosso colega para que ele foque aqui no livro, porque e quem quiser adquirir esse livro, como faz? Você ainda tem para... Ainda tenho. Como deve fazer? Qual foi a editora dele? Por enquanto, eles estão comigo, né? Estão em casa comigo, né? Eles não estão expostos, né? Você publicou por onde? Foi a publicação independente? Ele foi publicado pela imprensa oficial Graciliano Ramos. Ah, tá. Publicado por lá, né? Pois é, então, é importante, né? Quem quiser adquirir o livro, depois você deixa o contato seu, né? Tá certo. Tudo bem. Enfim, pelo WhatsApp ou pelo e-mail, aí a gente diz aí para os telespectadores que quiserem, então, adquirir o livro. Seu livro. Ele também é um livro de homenagem, né? Daí porque ele tem essa homenagem a esses dois, porque nesse ano de 2013 foi assim, foi os 500 anos de O Príncipe, de Maquiavel, foi 190 anos de nascimento de Gonçalves Dias, 160 anos da Lira dos 20 anos de Álvares de Azevedo, 140 anos de nascimento de Sabino Romariz, o nosso poeta, que eu denomino de poeta do azul, ele tinha, né, uma predileção por essa cor, 120 anos de nascimento de Jorge de Lima, centenário de morte também de Sabino Romariz, logo duas datas, né, para ele, centenário de nascimento de Vinícius de Moraes, 80 anos de Caetés de Graciliano Ramos. Tem um texto muito interessante também sobre o senhor oitentão. Né? 70 anos de O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. 60 anos de Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. 60 anos de morte de Graciliano Ramos. 60 anos de morte de Jorge de Lima. E ano de Portugal no Brasil. Aí para cada um, eu ofertei um texto, né? E, como digo, poema, porém, um texto ensaístico. É um poema ensaístico. Eu considero como poema ensaio. Que você, nesse gênero, né, de ensaio, você é uma pessoa muito festejada. As pessoas gostam muito do que você escreve, a sua concepção. E como você mergulhou, aí volta aquela pergunta inicial, na obra do mestre Jorge de Lima. O que motivou você a isso? Inicialmente foi um convite, foi
Aliás, um convite não, foi um edital da Academia Alagoana de Letras, né? E neste ano o autor que seria estudado era o Jorge de Lima. Então esse foi. Agora, eu já havia um encontro anterior, quando eu estudei o Jorge de Lima, essa negra fulô, estudei no curso, ainda no segundo grau, né? Quando a gente faz a literatura, o estudo o modernismo, aí Jorge de Lima estava lá, apesar de que Jorge de Lima não se coloca em modernismo, em panaderismo, ele é um pouco de tudo. Ele é intertextual e ele também é um poeta universal, como ele mesmo se autodenomina, né? Eu tenho fome do universal. Antes de tudo, ao se ver em Jorge de Lima, a gente vê essa universalidade nele, que é posta por Rosalba, é posta aqui por Rita também. Até aqui, muito interessante, eu gostaria até para homenagear a Rita Codá, né? Essa grande estudiosa também, que é um orgulho para Alagoas, né? Uma professora que dá aula no Colégio Dom Pedro II, né? E atualmente ainda dá aula no Mosteiro de São Bento, né? É muito respeitada. Nas suas orelhas, ela escreveu isso aqui, ó, e quanto mais regional, tanto mais universal. Jorge de Lima era também regional. Escritor regionalista, até nessa divisão que eu faço aqui, de Jorge de Lima, que eu digo que ele é um poeta universal e ele é um poeta multifário, eu dou 10 denominações, classifico 10 denominações para ele, mas dizendo que essas são apenas 10, é o mínimo dos mínimos, né? Em que ele seria um poeta negro, o poeta pintor, o poeta religioso, o poeta social, o poeta sensual, o poeta mítico, o poeta onírico, o poeta hermético, o poeta regionalista, o poeta criança, afinal, o poeta universal. Então, eu falo desse regionalismo dele, né? E que está aqui mostrado por Rita, quando ela diz aqui, quanto mais regional, tanto mais universal. Assim asseveram os críticos, e assim é, de fato, a arte, principalmente a literária. E a poética de Jorge de Lima sublima essa afirmativa. A universalidade é um dos parâmetros que define a sua obra. E o próprio poeta afirma, minha visão é universal. Vamos desgustar ecos reouvidos. Aí é quando ele penetra, né, em todos os outros, os grandes, né, também tem uma parte aí desse estudo, em que eu faço essa ponte dele com todos os grandes poetas universais, num grande intertexto. Né? E isso o resultado disso tudo está na obra escrita por ele. E aí já a gente vai falar, por exemplo, da inversão de Orfeu. Vamos deixar para o outro bloco, que é um tema que é sedutor, né? Inversão de Orfeu. Então, mas a obra do Jorge em si, que ela mergulha aqui na Lagoa do Mondaú, ele vai a São Miguel dos Campos, ele vai ao Sertão, ele vai à Serra da Barriga, né? Ele vai a Porto Calvo, quando ele faz Calabar. Então, isso que você escreveu aí é pertinente demais, que essa viagem que ele fez no interior nosso, da nossa identidade, e tornando-se uma coisa universal. E até porque esses personagens também tornaram-se universais, né? Justamente. Que coisa magnífica, né, esse trabalho que você fez. E você apresentou ele de uma forma acadêmica? Foi. Ele é um trabalho acadêmico. Ele é acadêmico e ele, ao mesmo tempo, eu também fiz análise, eu analisei, por exemplo, que trata de uma temática bem nossa, da espera da chuva pelo nosso nordestino, em O Inverno. Pronto, é O isso. Inverno foi o poema que, para mim, causou um grande prazer analisar, porque a gente vê a presença do homem ali, né? De um homem nordestino e de um homem do sertão, porque o Jorge de Lima, ao retratar aquela chuva, aquele povo, aquele sofrimento, ele mostrava também o lado dele humanamente humano. E que isso a gente vai dizer já, que é Inverno, esse belo poema do Jorge, depois do nosso intervalo. Já a gente retorna falando com a nossa querida Lourdinha sobre o poeta maravilhoso alagoano de União dos Palmares, Jorge de Lima. Já.
Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. You just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Retornando então ao programa Café com Poesia, conversando com Maria de Lourdes Nascimento e minha querida Lourdinha. Então, a gente falando sobre o Jorge e sobre esse mergulho que você teve, né, se predispôs à obra do Jorge, principalmente a poesia. E falamos também sobre essa questão de esse trabalho ser um trabalho científico, um trabalho de pesquisa, um trabalho de estudo, né? E ele entrou como trabalho de estudo e ficou à disposição como obra de pesquisa, de estudo, de mestrado da universidade? Eu não sei, mas ele já foi indicado, né? Professoras, até ex-professora minha da Universidade Federal, já o levou para alunas suas que são também estudiosas de Jorge de Lima. Agora, como ele está sendo trabalhado lá, também ainda não sei, né? Uhum. Mas sei que foi indicado por professoras, né? Uhum. Lá da nossa querida UFAL, né? Eu fui aluna lá 2 vezes, no curso de Direito, de Letra, e posteriormente numa especialização que eu fiz. Né? Uhum. Agora, então, e como é que você tem trabalhado esse livro? Você tem dado palestras, você tem feito intervenções sobre a sua obra? Não, ainda não houve assim, um convite para se trabalhar ou para se realmente fazer uma palestra sobre ele. Houve só lançamentos, outros lançamentos posteriores, né? Mas ainda não houve uma fala assim, direta para mostrar realmente esse conteúdo, que em alguma parte ele também vai servir a professora, porque ele é didático. Eu sempre digo para professora, porque tem o lado didático, ele tem análise de poema, e também servirá para alunos do 2º grau, em virtude de que estamos estudando um poeta que também fez parte do modernismo, a partir da Negra Fulô, né? Foi o grande salto, né? A Negra Fulô, que até então ele era considerado parnasiano, e tanto é que ele era um grande admirador de Olavo Bilac, e ele teve influência, né? O poema dele, O Acendedor de Lampiões, teve influências do Olavo Bilac. Tem até ele faz até uma homenagenzinha citando aquele Ora direis ouvir estrelas, né? Em um dos textos dele. Pois bem, mas aí tudo muda, passa por fases, principalmente em se considerando um poeta, né, do quilate do nosso Jorge de Lima, e ele aí também fez essa travessia e foi para o modernismo. O modernismo com essa Negra Fulô, né? Pois bem, e enveredou pelo regionalismo, como eu já falei, tratou muito bem do negro. Eu acho que desses estudos que eu fiz, o que me toca mais profundamente é o poeta negro, que ele foi, o poeta regionalista e o poeta social, entre aquelas 10 denominações, essas 3 principalmente, né? Porque você veja aqui, né? Olha, só me permita um parágrafozinho. É a paisagem nordestina, a miséria do povo, seus costumes, sua religiosidade e as lembranças da infância, tudo descrito em versos que formam um poema de rico sabor regional. E em que o poeta usa um vocabulário rico em regionalismo, de influência africana, e no culto nativo de uma pessoa que revela intimidade com a natureza selvagem. Aí vem, desta fase nordestina, de novos poemas, que é de 1929, vem o inverno. Então, o inverno está aí. Imaginem, né? Zefa, chegou o inverno. Formigas de asa e tanajura, chegou o inverno. Lama e mais lama, chuva e mais chuva, Zefa. E a gente aí vê, né? Um poeta que descreve
paisagem toda transformada pela emoção dele, né? Trazendo aquela chuva que molha e fecunda. Né? Ele diz, vai nascer tudo, Zefa. Vai haver verde, verde do bom, verde nos galhos, verde na terra. E a chuva aí passa a ser também um sinônimo de vida, de fartura, de felicidade, né? A chuva vai ser aí um elemento gerador, porque a água penetra na terra e a fecunda. E é como Indra, Indra, divindade do raio, e que também fecunda os animais e fecunda as mulheres. Aí ele diz, formigas de asa e tanajura, o rio cheio, barriga cheia, mulheres cheias, entendi, né? Mulheres grávidas, né? As mulheres estão alimentadas de barriga cheia e também estão grávidas, né? Pois são mulheres cheias. Elas foram fertilizadas com as águas. A chuva as fecundou, pois ela faz nascer tudo até o desejo de amar. Vai nascer tudo, milho, feijão, até de novo o teu coração, Zefa. Então, homens e mulheres, animais, vegetais, então todos foram fecundados, pois os sentidos estavam abertos, à procriação. E em decorrência desse tempo bom, tempo chuvoso, que agasalha, todos em um grande abraço, carregados de vitalidade. Dentro das gotas da chuva estão as sementes que dão continuidade à vida, perpetuando as espécies. Então, a chuva, descrita por Jorge de Lima, traz à luz também até a lenda grega de Danaé, que, sendo engravidada por Zeus, representado sobre as formas de chuva de ouro. Ao que parece, o recado do poeta era esse, o recado do Jorge era esse, eu achei que foi esse. Mostrar que a água é o ouro em líquido, elemento vital e sem o qual não há vida. E, simbolicamente, é o sêmen humano, matéria áurea que tem como produto o homem, né? E aí eu cito Chevalier Gerbrand também, e nesse final de clima de lenda grega, o poeta mostra uma chuva em ação. E tudo isto, Zefa, é mais gostoso que isso tudo. Corgos gemendo, os caborés gemendo, os caborés piando, Zefa, os cururus cantando, Zefa, tempo gostoso, vai nascer tudo. Diz, muito bem dito, diz com uma linguagem tão nossa, né? Sim, e também é a erudição do homem, a gente vê as duas coisas, né? Por fim, os versos que encerram o poema, apontando para a triste realidade, denunciadora de que o sonho acabara. Tudo isso é possível se houver inverno, né? Pois só ele traz a chuva, essa água transformadora, em líquido seminal. Caso contrário, é apelar para Deus, né, como faz o nosso nordestino, né? Mas tudo isso, Zefa, vamos dizer, só com os poderes de Jesus Cristo, né? Então, como se pode ver, é um Jorge de Lima que faz versos, né, tendo o regionalismo como temática, né, que ele descreve o Nordeste que ele conhece, onde nasceu e viveu. O Nordeste que é como sangue que corre em suas veias, daí porque sua poesia regionalista é de qualidade, né? Poesia autêntica, genuinamente nordestina, e que fez o Gilberto Freire até dizer, né, que ele era realmente um genuíno nordestino com os seus textos, né? E tem aqui uma que eu não vou citar, né? Sim. Aí eu faço aqui uma citação do Gilberto Freire, uma citação muito bem feita sobre essa experiência que ele diz que não falta a Jorge de Lima, essa experiência brasileira, que é essa de ele ser bem, mas bem do Nordeste, bem nordestino. Bem nordestino. E Jorge, na vida mesmo, no dia a dia, ele foi uma pessoa que ele... uma palavra um tanto quanto, podemos dizer assim, pesada e tal, mas ele foi ousado, não é? O Jorge, ele mergulhou profundamente nessa coisa da identidade afro-brasileira, tanto aqui como na Bahia, quando ele foi estudar lá na Bahia, medicina, né? Então, lá em Salvador, ele andou nos terreiros, né? De candomblé, de banda, então... Ele era um homem que ele vivenciava tudo aquilo. Quando ele fez o Rio de São Francisco, ele pegou um barco e foi pelo Rio de São Francisco. O Rio São Francisco. A linguagem dele é altamente aqui, a linguagem lá da pessoa que convive, vive e conhece os terrenos lá, os terreiros, aliás, desculpa, os terreiros. Exatamente. E aqui tem outra parte aqui que eu faço um estudo também, essa parte também do negro, também muito, olha, quer ver, se você me permite, Silvio? Não, tudo bem. Olha, o poeta negro aqui, né, na página 22,
que ele diz do Pai Benedito, as mulheres, tá aqui, ó, ele diz assim, quer ver? Ó? Essa parte aqui. Tem uma parte aqui. Ó, Jorge de Lima, poeta de alma negra, via com seu olhar perceptivo o que representava o africano para a cultura brasileira. E em poesia regada a suor e sangue, não apenas descreveu o negro brasileiro, mas mostrou-se inquieto com a sua dor e, tomado de um espírito de generosidade filosófica, incorporou-se às dores do mundo como Schopenhauer. Desculpe se a pronúncia não está correta. Schopenhauer. Retratar as angústias do viver e, com essa nítida vocação social, parte em defesa do seu irmão negro, né? Então, aí tem uma parte aqui muito interessante. Olha, e dessa experiência tão marcante para retratar o universo negro, surgiram Fulô, Pai João, Mãe Negra, Celidônia, Maria de Amba, Zumbi e outros, advindos de 1001 olhares de Jorge de Lima, que enxergou essas criaturas como iguais, portanto como irmãos. E foi com esse sentimento de fraternidade cristã que os acolheu carinhosamente, pois o seu clamor de poeta pela justiça social vinha da religiosidade cristã de sua infância. Esse clamor por justiça social, aliado ao sentimento de fraternidade cristã, fez o poeta acolher sensibilizado o negro Pai João. E ele aí diz tudo da contribuição do negro, da filha do negro, do leite que ela deu, os peitos dela, aquele leite que serviu para amamentar as filhas da Iaiá, né? Então ele mostra todo o sofrimento, a luta. E o poema do Pai João, ele é muito objetivo quanto a isso, né? O Jorge, também na prosa e tal, essa preocupação social, né? E essa preocupação de identidade, pode ser tanto da antropologia física como da antropologia cultural, né? Ele foi na poesia e na prosa, ele retrata muito bem isso, né? Então, o seu estudo, a sua pesquisa é maravilhosa. O programa, ele tem uma receptividade muito grande com os estudiosos da literatura também. As pessoas tanto assistem na TV, aqui a Assembleia, quanto também vão no YouTube, pesquisam e tal, estudam. Por vezes mandam coisas para mim, né? Então, o seu livro, da maneira como você apresentou aqui, com certeza esse programa vai ser muito solicitado, porque você mergulhou de uma forma extraordinária na obra do Jorge de Lima, que eu, particularmente, também sou muito fã. A gente está chegando ao final do programa. Eu queria ver, não pode não, né, aqui mais acrescentar mais alguma coisa? Sim, pode falar. Aqui, porque olha, a Rita Codá dá o seguinte recado: como alagoanos, não podemos nos esquivar a leitura da obra de Jorge de Lima, nossa maior glória literária, por questões até mesmo telúricas e concidadãos. Temos aí as cores, todos os tipos, todas as temáticas, todos os cenários, todos da nossa nordestinidade, da nossa brasilidade e da nossa universalidade. E esse foi o objetivo primeiro deste ensaio da professora Lurdinha, o qual, com toda certeza, não apenas incentivará leitores, estudiosos da poesia limiana, mas também iniciantes na arte de Ofreio. Oba, que maravilha. Querida, muitíssimo grato. Voltarás aqui mais vezes, tá bem? Quantas vezes for chamado, estarei aqui presente. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.